Bom dia, o intervalo de aula de hoje traz entrevista especial com o professor Dr. Luciano Vieira Lima. Dentre os assuntos em pauta, o ensino profissional, conceitos como emergent behavior, sistemas complexos, ilusão do conhecimento e as diferentes dimensões do conhecimento. Acompanhe. Uma coisa que a gente precisa entender data da época dos gregos, onde todo o nosso conhecimento tecnológico, o ensino técnico partiu da filosofia grega, né? A matemática, a ciência nasceu por aí. E desde essa época tem um conceito muito importante chamado emergent behavior. É algo meio extenso, mas dá para traduzir numa frase. Diz que se você não conhece por completo, profundamente a estrutura do problema, você é incapaz de resolvê-lo. Ou seja, antes de buscar uma solução, você tem de entender profundamente a estrutura do problema. Vou te dar um exemplo. A gente conhece o corpo humano muito bem, as células, conhecemos todas as partes das células, a parte química. Se a gente colocar os produtos químicos, os micro-organismos, todinho de uma célula, a gente não consegue dar vida para ela, porque a gente não conhece profundamente o problema de criar vida, né? Então, conhecer profundamente o problema é muito importante. Não adianta a gente pensar, né, que a gente tem todos os dados, mas se a gente não entender o principal, é de como a coisa funciona, como é que faz ela funcionar, né, então a gente é incapaz de resolver. Então esse é o nosso princípio básico, né, do emergent behavior, que se você não conhece profundamente a estrutura do problema, você é incapaz de resolver. Então tudo parte daí. O grande problema, então, de não se conhecer a estrutura do problema é não entender que a educação é uma coisa que a gente chama sistema complexo, definido por Simon e também por Goodman, há muito tempo atrás, uma década atrás, onde eles explicam que um sistema complexo ele é impossível ser copiado. O Brasil, por exemplo, ele tenta ver soluções que dão certo, como a medicina nos Estados Unidos, a engenharia na União Soviética, e tenta replicar no Brasil essa solução. E a teoria dos sistemas complexos mostra que um sistema não é copiável de um lugar para o outro. Porque quando você copia um sistema de um lugar para o outro, você tem de pensar, olha, eu conheço as escolas americanas, eu conheço profundamente as escolas dos Estados Unidos, os prédios, os livros, as teorias, mas tem um problema que a gente não conhece. Como que o aluno que estuda nos Estados Unidos, o aluno que estuda na União Soviética, chegou ao ensino profissional? Ele passou por etapas diferentes, por legislações diferentes. No sistema americano, geralmente, não é iniciativa pública que gerencia os testes, por exemplo, da medicina, são iniciativa privada, ou seja, não tem controle do governo. Aqui no Brasil, tudo é controlado pelo governo. A hora que essa criança, desde pequena, vai crescendo e chega no ensino profissional, eu não consigo modelar ela, porque naquele sistema que funcionava, o aluno devagarzinho foi crescendo e chegando até no ensino profissional. O nosso vai pegar já a cópia do ensino profissional, escola, metodologia, professores, só e esse aluno, como é que ele vai interagir? Então a gente precisa saber como transferir esse conhecimento, esse modelo, de um lugar que funciona para nós. Para isso, nós precisamos de uma função de transferência. Uma função de transferência, por exemplo, função todo mundo conhece, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais 3x, mais 4. Tem variáveis e tem constantes nessa equação. Essas variáveis, se eu não conhecer, eu não consigo montar uma função que vai ser a transferência entre esse ensino de fora para o nosso. Para fazer a cópia, eu tenho de ter uma função que vai transferir o conhecimento. Não conhecendo essas variáveis, que os sistemas complexos chamam de variáveis escondidas, eu não consigo fazer essa função de transferência. A hora que eu coloco esse aluno no modelo que funciona em outro país, o nosso sistema não funciona, porque não consigo equacionar a função de transferência. Então, o grande problema é conhecer a estrutura, né, da complexidade do problema. Se a gente não conhecer profundamente qual que é o problema, a gente não consegue resolver, como dissemos há pouco, sobre emergent behavior. Nós conhecemos, então, a escola, por exemplo, de engenharia russa, que é fantástica, a medicina nos Estados Unidos, que é fantástica. Conhecemos tudo dela e achamos que, ao colocar o nosso aluno nessa estrutura, ele vai aprender.
Isso não aconteceu nos vários programas que tivemos, porque nós não conseguimos. O problema central nisso é modelar o aluno, porque o aluno que estuda na Rússia, estuda nos Estados Unidos, ele acostumou com o sistema desde criança até chegar lá. O brasileiro, ele chega no sistema pronto, né, uma cópia do outro sistema, mas eu não sei como ele chegou lá para interagir com esses sistemas. Tem várias variáveis, que a gente chama de variáveis escondidas, num sistema complexo, que não ajuda. A hora que o aluno chegar na escola, o professor vai transferir o conhecimento. Para transferir, isso é tudo feito através de uma função de transferência. E uma função possui, então, variáveis, como eu disse, né? 3x ao quadrado, se for uma função quadrada, mais 2x, alguma coisa assim. Eu preciso conhecer esses coeficientes, essas variáveis, para montar uma função de transferência. E essa função de transferência, se eu não conheço essas variáveis escondidas, ela inviabiliza que o aluno aprenda naquele modelo. Ao não aprender nesse modelo, começa então as pessoas tentar arranjar alguma solução para contornar, para dar uma sensação que a pessoa está aprendendo, e criamos algo chamado ilusão de conhecimento no ensino profissional, que é uma coisa bastante grave. Então, a ilusão do conhecimento é a pessoa achar que sabe realizar uma tarefa corretamente. Ela se forma, vai para o mercado e vê que o que ela aprendeu não foi suficiente para que ela, na prática, efetivasse, resolvesse um problema real do mundo. Nesse ponto, então, um dos exemplos que eu dou para os meus alunos, no caso de engenharia, eles acharem que calcular uma resistência, por exemplo, de um chuveiro, basta apenas a divisão entre potência e tensão, que eu vou chegar a um resultado. Chega na vida prática, o cara tem que fazer essa resistência do chuveiro para um país que é muito frio ou para um lugar que é muito quente, e na realidade esquentar a água é elevar a água a alguns graus. Não tem jeito de você colocar a água exatamente naquela temperatura que você quer, depende da temperatura ambiente. Aí a pessoa fala, então precisa da temperatura ambiente da água, a temperatura ambiente, né, que eu quero elevar do meio onde eu estou, a altura da caixa d'água, a espessura do cano, as curvas, perdas em tubulação. Os problemas envolvidos, né, são tão grandes que as pessoas tinham ilusão que calcular era apenas pegar a potência, né, e dividir por a tensão. E, com isso, ela, então, não consegue efetivar o trabalho. Isso acontece na hidráulica, o cara se pergunta, ele vê como é que funciona, né, o vaso sanitário. Você aperta um botão, a água cai e pronto, faz a limpeza. Mas tem vários problemas envolvidos que só esse conceito não vai ser suficiente. E isso, então, as pessoas passam a estudar, né, e começam a achar que estão sabendo e ficam no ensino puramente lendo o livro e não vê toda essa parte prática, né, entender o real problema da situação, e com isso ela aprende o que a gente chama em dimensões do conhecimento, só conhecimento explícito, né? O conhecimento explícito, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, ele só dá 2% de job skill, capacidade de trabalho. Ilusão de conhecimento é você ter um conhecimento vastíssimo, você sabe toda a enciclopédia de cor, mas não consegue fazer algo na prática porque é conhecimento explícito, e conhecimento explícito, segundo os grandes cientistas, dá 2% de capacidade de trabalho, e isso está acontecendo no nosso mercado. Formamos os nossos profissionais, e eles chegam com 2% de chance de resolver um problema, o que é muito pouco. Você tendo a ilusão de conhecimento, ocorre também uma estrutura que a gente chama top-down. Já que você não consegue resolver o problema, você passa a administrar o problema. Então, uma arquitetura top-down, ela administra o problema. Vou dar um exemplo para você. Antigamente tinha as filas do INPS antigo, ficava 10, 20 quarteirões, né? E as pessoas estavam lá porque queriam curar do problema. Ela estava doente, o problema é curar a pessoa. Mas ela ia para uma fila tentar pegar uma guia para um exame. Olha, em vez de resolver o problema da doença, resolveram o problema da fila do INPS. Como administrar o problema, acabar com as filas. Aí arranjaram vários médicos para dar pedido de exame. Então, com isso, as filas terminaram. Só que a pessoa fica em casa, a fila se transformou numa espera dentro de casa para fazer o exame. Aí veio outras pessoas que resolveram, vamos usar as empresas de madrugada para fazer exame, hora ociosa e tal, e resolveram
o problema da fila de espera em casa, né, para que você pudesse fazer o exame. Veja que o problema era curar a doença, então administrando o problema da fila, resolvendo o problema. Aí a pessoa então passa a ter um exame, né? Ela vai lá, faz o exame, aí ela tem que esperar uma outra fila em casa para ter um médico para poder atender. Aí ela vai para uma fila, fica 1, 2 anos em casa esperando o dia que vai fazer um tratamento. Então, essa arquitetura top-down, ela administra o problema, mas o problema é que a solução era para a doença. A pessoa evitou a fila depois do exame, não sei a fila para esperar o médico, mas a doença em si, ela não é tratada. Então, é uma estrutura para resolver um problema técnico, uma escola técnica, ela tem que partir do problema. Tem que ser bottom-up, você tem que resolver o problema e não administrar o problema, né? Então, a ilusão de conhecimento, quando a pessoa não consegue resolver, ele tenta desviar a atenção, que é o parasitismo. O parasita tipo 1 fala, já que não está nada resolvendo, é aquele cara que já passa no concurso e não faz nada, fica no cafezinho e tudo, ele consome recursos do sistema, ou seja, onera o sistema, é aquele parasita típico. O parasita não é uma ofensa, isso é um termo técnico, né? Que o Luciano Samosata estudou muito bem sobre isso, ganhou até prêmios Nobel, onde ele explica. Então, esse parasita, ele muitas vezes só pega recursos, mas tem o tipo 2 ou 3, que é o tipo 2, ele começa a preocupar com índice. Qual que é o índice das pessoas que estão formando? Então está tendo evasão, vamos facilitar a prova, vamos não sei o quê, começa a contornar para melhorar índices, onde o problema continua persistindo. Esse é o tipo do parasita tipo 2, ele fica preocupado em administrar, melhorar índice, em vez de preocupar se a sala de aula está tendo material suficiente, preocupa com o professor com diário e tudo, é importante o diário, tudo, mas a administração é a parte fundamental da estrutura e não mais o ensino profissional, a capacitação profissional. E o parasita tipo 3 ele é uma evolução desses dois. Um só, o tipo 1 ele tira recursos do sistema, o tipo 2 ele começa a administrar índice, cobrar coisas que não são importantes quanto o aprendizado. E o tipo 3 fala, se eu não dou conta de ensinar isso aqui, eu vou ensinar uma outra coisa que eu dou conta, vou desviar um pouquinho o meu foco, né? O cara está com câncer? Então ok, eu não consigo, não tenho equipamento para curar o câncer dele, mas está sentindo dor, eu vou tratar da dor dele. O parasita tipo 3 começa a atacar sintomas em vez de resolver o problema. Então o parasitismo nas escolas, tipo 1, 2 ou 3, fica patente numa estrutura top-down. O que o Brasil precisa é começar uma estrutura bottom-up, como o Deus de Sócrates. Não tem sala de aula, vamos para a praça ensinar. Importante é que o aprendizado seja estabelecido. Hoje em dia nós estamos numa estrutura top-down, nós estamos administrando o problema, administrando o índice, mudando o foco, tratando da dor em vez de curar o câncer, como exemplo, lógico, né? Então, se nós não resolvermos o problema, isso não vai ter solução, como nós dissemos desde o emergente Birrey. Então, nós precisamos entender que o ensino tem 3 dimensões, né? Que nós temos o ensino explícito, nós temos o ensino tácito e temos o ensino que a gente chama compartilhado, o environment, ambiente, que a gente pode falar um pouco sobre isso, que é onde estaria a nossa solução, né, para a implantação de curto prazo com bons resultados. Você deu exatamente um grande exemplo do programa Mais Médicos. Sem querer fazer crítica, a intenção foi muito boa, mas o que acontece? Você está tentando capacitar uma pessoa que é cheia de variáveis escondidas, que é o médico brasileiro, que formou no ensino brasileiro, com a estrutura brasileira, e tentar fazer com que ele, de uma hora para outra, em 1 ano, 2 anos fora, ele consiga se inserir no sistema de ensino, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, onde para se capacitar. A função de transferência entre o professor e o aluno lá não é a nossa. Então, os que eu conheço, os que foram nesses programas para ficar há pouco tempo, não conseguiram se capacitar porque a estrutura é completamente diferente. As variáveis que ele tem não se adaptam à função de transferência do ensino onde ele se contextualizou. Então, a pessoa tem que fazer todo um preparatório já básico, desde muito antes, né, para que ela consiga chegar lá fora e ter sucesso. Agora, o problema aqui é isso administrativo, né, é top-down. Nós estamos preocupados em mandar muita gente para se capacitar. Né? Mas qual que é o problema do Brasil? O Brasil nós formamos aproximadamente, me permite arredondar, 50 mil médicos por ano.
Nós temos nas escolas brasileiras apenas 7 mil vagas, né, de residência. Observe, 7 mil vagas para a pessoa se especializar e virar um profissional, que até então ela só teve conhecimento explícito. Esses 7 mil vagas quer dizer então que 43 mil médicos, é menos um pouco, vão ficar sem especialização. Ou seja, o médico está sobrando. Nós não estamos precisando trazer médicos de fora e tudo. Nós precisamos capacitar esse excesso de médicos que estão em formação, que não tem condição nenhuma de se inserir no mercado, porque não tem preceptores. E os preceptores são muito importantes, que é eles que vão passar a segunda dimensão, que é a dimensão do conhecimento tácito. O conhecimento tácito ele é responsável por mais 70% do aprendizado. O aluno aprende 2% no explícito, no ensino normal, e vai para uma residência adquirir os outros 70%, com isso dão 72%. E como é que seriam os outros 28%? Depois que ele sai da residência, então vai ficar algum tempo aprendendo, fazendo suas consultas, fazendo suas cirurgias, para adquirir os seus 28% que falta, que é a terceira dimensão do conhecimento, que é o conhecimento compartilhado. Então, o programa Mais Médicos ele não vai funcionar porque nós não conhecemos as variáveis escondidas dos nossos médicos para que uma função de transferência se estabeleça quando ele for no exterior aprender a se capacitar nesse sistema que já está adaptado para as constantes, as variáveis das pessoas que lá cresceram. Nós vamos para os comerciais e continuamos a apresentar em breve a entrevista com o professor Dr. Luciano Vieira Lima, da Universidade Federal de Uberlândia. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia, instituição bem conceituada pelo MEC, com opções de cursos em todas as áreas. Acesse Faculdade Araguaia, a escolha que transforma. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Qual é o seu sonho? Dar vida às obras, criar espaços criativos, belos e funcionais, transformar sua cidade, construir riquezas sustentáveis e valorizar a vida e o meio ambiente. Para cada sonho, uma escolha. Quando você escolhe Faculdade Araguaia, faz toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia. Torne-se um professor de Educação Física em 3 anos e com apenas mais um ano você garante também a sua formação como bacharel em Educação Física. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Você está convocado a se tornar um agente transformador. Faça o curso de Pedagogia na Faculdade Araguaia e transforme o mundo através da educação. Escolha entre as modalidades presencial ou à distância. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Continuamos a apresentar a entrevista com o professor Dr. Luciano Vieira Lima, da Universidade Federal de Uberlândia, que traz conhecimentos importantes que podem nos ajudar a pensar no ensino-aprendizagem. Acompanhe. Bottom-up, a estrutura bottom-up, ela parte do problema. Eu quero resolver o problema da saúde. Eu capacito o médico, então, com equipamentos mínimos, para ele mesmo, na hora que for fazer a consulta, ele já fazer alguns exames. Hoje nós temos Point of Care, né, POCs, com mais de 3 mil exames, você coloca pela pele mesmo, você consegue determinar a área ou a doença específica que a pessoa tem, e dali ela já sai para o tratamento. E veja, ela ficar na fila, pedir um exame, depois do exame ela vai fazer isso. Já o médico fazia a triagem e identificar ou a doença, conhecendo a doença, ele já manda para onde possa ser a cura, onde vai fazer o tratamento. Então, essa parte bottom-up, ela tem que partir do problema para a solução. Lógica administrativa, recursos financeiros, estruturas, é muito importante. Mas no ensino profissional,
você precisa resolver ele a partir do problema, e não da administração do problema, índice. Índice não adianta você ter índice. Qual que é o índice de sucesso que você espera numa cirurgia? Que você saia vivo, né? Ou seja, qual índice de sucesso você quer que um prédio fique em pé? Que ele não caia. Então você tem que partir do conhecimento, e não administrar a compra de material e tudo, né? Você perde o foco. Então a estrutura top-down, ela administra o problema, que gera os parasitas tipo 1, 2 e 3, que nós comentamos. 1 tira recursos do sistema, o 2 vai administrar índice, e o 3 muda o foco do problema, como diz na medicina, em vez de tratar da doença, trata da dor, por exemplo. A bottom-up não, ela passa do problema e tem jeito, porque nós temos tecnologia para isso, não só na medicina, mas em todas as áreas. Você vai ter aula técnica, e seja que, vamos supor, engenharia na parte de computação. Então você tem de fazer, já criar soluções desde o primeiro dia. Não adianta só jogar uma carga teórica que dá 2% de job skills, de capacidade de trabalhar corretamente sem problemas. Porque nós temos, nessas 3 dimensões, a dimensão tácita, que eu não citei ainda para você, a explícita é aquela tudo que você consegue colocar explicitamente, um vídeo, um filme, um texto, tudo que você conseguir colocar para a pessoa olhar sem a sua presença, isso chama-se ensino conhecimento explícito, a primeira dimensão do conhecimento, e ela só dá 2% de job skill. Agora, a tácita é tudo aquilo que necessita dos sentidos humanos, fato, né? Tato, olfato, paladar, gustação, e mais um outro, né, um sexto sentido, que é a memória muscular. Muitas vezes você tem de treinar o músculo, o cérebro não comanda tudo que você precisa. Você aprende, por exemplo, a ensinar a tocar piano, que é uma coisa técnica. Você aprende a tocar com a mão direita, depois você guarda a mão direita e tenta tocar com a esquerda. Você não consegue, porque quem memoriza isso é só a parte da memória muscular, que também é uma parte tácita, né? Você quebra um ovo, uma cozinheira aprende a quebrar um ovo com a mão direita, manda tentar ela quebrar a mesma coisa com a mão esquerda. Essa parte é armazenada pela memória muscular. Então, tudo que exige memória muscular ou sentidos humanos, como é que você vai falar que uma coisa está gostosa explicitamente? Você vai escrever num texto quando ficar gostoso. Olha, a pessoa tem de provar, ela tem de ver um preceptor provar, ó, isso aqui é gostoso. Ela pega, experimenta, vê que é gostoso, ela faz uma função de transferência ela mesma. Gostoso para ele é isso, então eu assumo que isso é gostoso. O cheiro aqui é ruim. Cada um cheira, tem receptores diferentes. O cheiro que eu sinto, a outra pessoa não sente. A cor que eu percebo não é a cor que a outra pessoa percebe. O tato, meu dedo é grosso, é diferente que uma pessoa com tato mais fino ou de um cego percebe. Quando eu falar que isso aqui, uma coisa é lisa, eu passo a mão, a pessoa vem cá e passa a mão, ela faz uma função de transferência dentro do que é liso para mim. Por isso que em medicina, você na residência tem um preceptor, ele tem de ver o preceptor trabalhar e fazer uma função de transferência entre ele e o preceptor para aprender as coisas, aí que vem a parte tácita. Não tem como você escrever em livros para a pessoa sentir, ver a cor que está inflamado, ou ver a cor, né, o cheiro do motor que está funcionando, que está adequado, não está adequado, o ruído, o som está alto, está baixo, tudo que depende dos sentidos, isso é o que a gente chama de conhecimento tácito, né? E esse conhecimento tácito, que é a segunda dimensão, você não consegue explicitar ela. Entre aspas, nós temos teorias, fizemos um projeto, um laboratório que a gente chama virtual presencial, onde você colocaria equipamentos, onde a pessoa que está longe poderia ter o sentido tácito, né, de ver o que é liso, o cheiro, o dispositivo mostra uma amostra do cheiro, o sabor. Você tem laboratórios onde você tem um hardware que você, à distância, também consegue passar a informação e a pessoa fazer a função de transferência. Então, o ensino teria solução nessa parte de tácito, né? Senão, para poder ter à distância, né, a transmissão desse conhecimento, você tem de agregar algumas coisas que não é apenas explícito, que você está escrevendo, que você está passando num vídeo. Então, nós temos 3 dimensões do conhecimento, e aí, então, está o maior problema do nosso ensino profissional. Porque, não sabendo disso, as pessoas acham que apenas com material de vídeo, texto, vão conseguir passar todo o conhecimento. Sim, você passa conhecimento explícito, que é a cereja do bolo. Sem esse conhecimento, a pessoa
ela vai ser apenas uma pessoa técnica que sabe realizar uma só tarefa. Mas se essa tarefa modificar um pouco, sem o conhecimento, a base sólida do conhecimento explícito, se modificar alguma coisa, como na medicina que você citou, se o ser humano que ele for operar for um pouquinho diferente do outro, ele não daria conta de fazer. Então, essa parte que a pessoa chama de teórica, que eu não concordo, chama conhecimento explícito, aquele que eu consigo mostrar sem precisar dos nossos sentidos, né? Os 5 sentidos mais a memória muscular, ele é muito importante. Então, nós temos conhecimento explícito, né? Que nos dá toda a parte cognitiva, né? Que eu consigo explicitar. Tem o conhecimento tácito, é aquele conhecimento onde exige mais do que a parte escrita, vídeos, eu preciso ter sensibilidade, tato, olfato, paladar, audição, visão, ela vai compor a minha parte de aprendizagem, e essa parte tácita em ensino profissional ela é responsável por 70% da capacidade de trabalho correta, que a gente chama de job skill. E tem o que a gente chama de o environment knowledge, ou seja, o conhecimento compartilhado ambiental, onde ambiente aí é tudo que tiver envolvido no meu processo profissional técnico que eu vou realizar. Então, se tiver pessoas em volta, né, temperatura, tudo que foi envolvido, né, condição de trabalho, esse é o conhecimento ambiental. É quando o médico sai da residência e vai para um consultório com a cirurgia sozinho. Ele está lá no ambiente de uma sala cirúrgica e ele sozinho tem que resolver o problema que vai estar entre a vida e a morte do paciente, entre a cura e a não cura. Então, essa experiência depois que a pessoa vai ter após o TACS, ela é responsável pelos outros 28% que falta completar os 100%, que as pessoas vão adquirir à medida que a carreira vai evoluindo. Então, nós temos 3 dimensões: o explícito, que me dá 2% de job skill, o tácito, mais 70%, e o compartilhado ambiental, mais 28%. Então, a boa notícia é que tem solução, né? E essas soluções passam por conhecer o real, a estrutura do problema, que é o emergente behavior, que nós começamos a falar. E o bom disso é que, entendendo essa parte, nós podemos efetivar o ensino profissional 100% através da distância, como o novo governo está interessado em fazer, porque você difunde pelo país todo, né, com uma forma muito mais veloz, não tem como construir mais prédios, não tem como melhorar muito o que nós já temos, né? Estamos numa situação difícil no país, mas o bom disso é que, se a gente entender o problema, e isso depende de nós, né? Depende das nossas mentes, do conhecimento do problema, nós vamos resolver a parte do ensino profissional. Um profissional que vai ensinar um professor da educação básica, se ele não souber exatamente o problema, ele vai formar um mau professor para nossas crianças, essas crianças vão aprender mal e já chegar no ensino profissional, o ciclo se fecha, uma pessoa dando ilusão de conhecimento para outra e chegamos onde chegamos hoje. Mas a boa notícia é que o ensino, sim, tem solução. O intervalo de aula de hoje fica por aqui. Se você tem interesse em sugerir pautas, entre em contato conosco nesse e-mail que aparece aqui no vídeo. Se está nos assistindo pelo canal do YouTube e gostou do programa, compartilhe, curta e se inscreva. Participe também de nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu conto com você para difundir conhecimentos. Afinal, unidos pela educação, podemos trabalhar para uma sociedade melhor. Bom fim de semana e até o próximo sábado.